Olá pessoal, continuando as nossas aulas sobre atualidades, hoje falaremos sobre o Japão e o Haiti, países de cultura e economia diversas que, dada a importância que esses dois países tiveram no cenário mundial, principalmente por fatores ambientais, ecológicos e fatores humanos, inclusive, que ocorreram em seus territórios, hoje estudaremos aí um pouco da sua história e algumas características aí desses dois países. Vamos lá? Vejam só. O Haiti ocupa o oeste da ilha chamada Hispaniola, situada no Caribe, e a colonização da ilha teve início em 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo na América. Nos séculos seguintes, a parte ocidental, onde se localiza o Haiti, é cedida à França e torna-se a mais importante colônia francesa nas Américas, com o nome de Saint-Domingue. E nela produzia-se cana-de-açúcar, por exemplo, com a mão de obra escrava africana. E a Revolução Francesa de 1789 inspirou a revolta na colônia. Os escravos, a maioria da população inclusive, rebelaram-se em 1791, liderados pelo ex-escravo Toussaint Louverture, e conseguiram-se a abolição da escravidão em 1794. E já no século XIX, ali por volta de 1804, o país consegue sua independência, passa a ser chamado de Haiti e torna-se a primeira república negra livre do mundo. Porém, em 1838, a França exige dessa ex-colônia uma indenização muito cara, que hoje equivaleria a cerca de 20 bilhões de dólares, por exemplo. E essa dívida foi paga pelo Haiti, porém, ao longo aí de quase 50 anos. E, por sua vez, a política dos Estados Unidos de exercer influência sobre o Caribe levou os norte-americanos a entrar em guerra contra o domínio espanhol sobre parte leste da ilha de Hispaniola em 1915. Então, os Estados Unidos ocuparam também o Haiti, permanecendo até 1934, e desde então exercem importante influência sobre o país. Uma história interessante para entendermos um pouco mais sobre o governo do Haiti é que o médico François Duvalier, apelidado também como Papa Doc, deu origem a uma das mais terríveis ditaduras do século XX. Ele foi eleito presidente em 1957 e se fez nomear presidente vitalício em 1964 e implantou um regime brutal, violento e muito corrupto, inclusive com o aval dos Estados Unidos. Por outro lado, a Igreja Católica foi perseguida e a oposição foi totalmente exterminada. O governo levou o Haiti a uma deterioração econômica e social, causada principalmente pelo isolamento diplomático. E o Papa Doc, como eu disse, como era chamado, governou até sua morte em 1971. E seu filho, Jean-Claude Duvalier, conhecido como Baby Doc, recebeu o título de sucessor vitalício. E para se ter uma ideia, ele governou por 15 anos e manteve a ditadura instituída por seu pai. Já em 1985, sob forte pressão de descontentamento popular, ele iniciou uma lenta reforma política. Entretanto, retrocedeu com a ditadura. Por exemplo, ele decretou a lei marcial, que suspende as liberdades fundamentais dos cidadãos, e também fechou as universidades e impôs censura às rádios. Os protestos populares, porém, aumentaram e em 1986 o Baby Doc, que havia se transformado em um peso para os Estados Unidos, ele era um problema para os norte-americanos, teve de fugir às pressas do país, exilando-se na França. Outro acontecimento marcante foi quando o padre católico de esquerda Jean-Bertrand Aristide venceu a eleição de 1990 para presidente, com cerca de 67% dos votos.
Ele havia atuado contra a ditadura de Baby Doc e era adepto da teologia da libertação, que era uma linha de pensamento dentro da Igreja Católica que prega o envolvimento aberto com questões políticas e sociais. E quando ele tomou posse, Aristide propôs o aumento do salário mínimo e programas de alfabetização em massa, mas foi deposto em um golpe militar no mesmo ano e exilou-se nos Estados Unidos. E pressionados por um bloqueio econômico total, decretado pelo Conselho de Segurança da ONU, os militares entregaram o poder em troca de sua anistia. Em 94, o Haiti é ocupado por uma força multinacional e Aristide reassume a presidência e elege seu sucessor, René Préval, no pleito de 1995. E neste ano, o comando das tropas de ocupação é transferido para a ONU e o exército haitiano é dissolvido. Porém, Aristide elege-se novamente em 2000, mas enfrenta protestos a partir de 2002. Quando vem o ano de 2004, a crise se agrava com a suspensão das eleições legislativas e tropas dos Estados Unidos da América e da França, por exemplo, chegam ao país. Aristide renuncia e exila-se na África do Sul. E em seguida, a missão militar comandada pelas Nações Unidas ocupa o país. Bem, a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, iniciada em 2004, reuniu mais de 11 mil soldados e policiais de cerca de 50 países e objetiva manter a ordem do país. O Brasil, por exemplo, chefiou militarmente a missão, para a qual levou cerca de 2 mil soldados. Inclusive, foi a primeira ação militar brasileira externa desde 1965, aproximadamente. E, inclusive, a participação do Brasil é interpretada como uma ação do país para ampliar sua importância diplomática e também sua campanha para ascender a membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. As tropas da missão da ONU sofrem oposição de uma parcela da população, que já saiu às ruas, inclusive, em protesto após denúncias de violação de direitos humanos por parte dos militares. E o Haiti não possui soberania para punir enviados da ONU, né? Para se ter uma ideia, em 2011, 5 soldados uruguaios foram condenados, porém pela justiça uruguaia, por espancar e estuprar uma jovem haitiana de 18 anos. Soldados do Sri Lanka acusados de estupro foram simplesmente enviados de volta. Em março de 2011, em apuração conturbada que demorou aí meses, o Conselho Eleitoral do Haiti, cujo trabalho foi garantido pela missão, proclamou Michel Martelly vencedor das eleições para a presidência. E em outubro, a ONU e o governo do Haiti chegaram a um acordo para reduzir o efetivo de soldados no país. Bom, pessoal, finalizando sobre o assunto do Haiti, uma última notícia a tratarmos é sobre os reflexos do terremoto que em 12 de janeiro de 2010 ocorreu no país. O chão do Haiti tremeu violentamente, com especial intensidade na região da capital, Porto Príncipe. O terremoto, de cerca de 7 pontos na escala Richter, derrubou 70% das construções da cidade. Foram por terra, inclusive, residências, escolas, estabelecimentos comerciais, edifícios públicos, inclusive aí o Palácio Presidencial, como vemos nessa imagem, e também 3 universidades da capital e a penitenciária. Ocorreram mais de 50 abalos secundários nas semanas seguintes, que ampliaram a destruição. E no balanço final, mais de 3 milhões de pessoas, que é 1/3 da população haitiana aproximadamente, foram atingidas pelo tremor.
O número de mortos é estimado em até 250 mil. Entre eles estavam 20 brasileiros, que eram 18 militares integrantes da missão da ONU, o vice-chefe dessa missão e também a médica Zilda Arns, como vemos aí na imagem, que era fundadora da Pastoral da Criança, que se encontrava em missão humanitária no Haiti. E a pobreza do Haiti amplificou as consequências do tremor e a mortalidade, pois o país não tinha recursos para enfrentar a situação. Só para se ter uma ideia, como comparação aí, veremos a seguir que um terremoto bem mais forte, de cerca de 9 pontos na escala Richter, atingiu o Japão em 2011, mas deixou muito menos mortos e desaparecidos, cerca de 23 mil, e muitas áreas atingidas já foram reconstruídas, como vemos aí nessa imagem. No Haiti, 2 anos depois da tragédia, o cenário ainda é de devastação. E ainda podemos falar sobre a questão da economia haitiana, quanto à agricultura, que exerce aí um papel importante na economia do país, mas não consegue suprir a necessidade interna de alimentos, que são as principais importações do país, e parte da população, inclusive, passa fome. O país exporta óleos para a fabricação de cosméticos e produtos farmacêuticos e café. O Haiti hoje integra o mercado comum e comunidade do Caribe, o chamado CARICOM, e seu principal parceiro comercial são os Estados Unidos da América. O Haiti é a nação mais pobre que existe no nosso continente. A economia haitiana foi duramente atingida pelas sanções econômicas adotadas depois do golpe contra Aristide em 91. Os governos de ajuda internacional limitaram a ajuda e criaram uma crise da qual a nação ainda nem conseguiu se recuperar. E em 2008, uma série de tempestades tropicais assolou a nação, destruiu cidades e deixou mais de 500 mortos. E o terremoto de 2010 generalizou essa destruição, provocando aí a atual catástrofe humanitária. Com cerca de 80% da população vivendo aí com menos de $2 por dia, ou seja, abaixo da linha da pobreza, cerca da metade da população é analfabeto, o Haiti registra baixíssimo índice de desenvolvimento humano, o IDH. Ele ocupa, para você ter uma ideia, a posição número 158 no ranking aí, que envolve 187 nações listadas no relatório de 2011 da ONU. E cerca de 70% de sua população é desempregada e grupos de haitianos têm, inclusive, recentemente entrado ilegalmente no Brasil. Bem, pessoal, agora falando sobre outro país que trataremos nesta aula, falando aí sobre o Japão, bem, isolado do mundo por séculos, o país sofreu com bombas atômicas em 1945, como vemos aí nesta imagem, e também com um dos mais graves acidentes nucleares da história em 2011, como vemos nessa outra imagem. Mas para falarmos sobre este país, é importante abordarmos rapidamente alguns momentos de sua história. Por exemplo, o Japão, durante muitos anos, foi considerado um território ainda com influência do feudalismo. Na verdade, o país começou a se adaptar economicamente e também com relação à sociedade e governos após a segunda metade do século XIX, onde nela o Japão abre os portos ao comércio externo. As trocas comerciais e culturais com o Ocidente cresceram. Nos anos de 1920, por exemplo, a crise econômica abriu caminho para o crescimento político do nacionalismo de direita, e o Japão começou uma expansão militar, invadindo inclusive territórios na Coreia e na China.
Em 1940, o Japão alia-se à Alemanha e à Itália na Segunda Guerra Mundial e em dezembro de 1941 ataca e destrói a esquadra norte-americana ancorada na base de Pearl Harbor, no Havaí. E derrotado, o país é obrigado a sair das áreas que ocupara e fica anos e anos sob a intervenção dos Estados Unidos. E nesta época, a rendição do Japão na Segunda Guerra aconteceu após a explosão da bomba atômica, como vemos aí nessa imagem, na cidade de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e também de outra bomba em Nagasaki, 3 dias depois. A força destruidora dessas explosões varria do mapa ali a cidade de Hiroshima e quase 100 mil dos seus habitantes. Foi assim que o mundo assistiu o início da era atômica. O Japão é o único país vitimado pela bomba atômica. No total, mais de 180 mil pessoas morreram e o calor incinerou ali seres humanos, animais e edifícios. E no epicentro da explosão, a maioria das construções desapareceram. A onda de choque provocou ventos fortíssimos que ampliaram a devastação. Para se ter uma ideia, as terríveis consequências das bombas ainda se fazem sentir 6 décadas depois, pois os efeitos da radiação causaram e ainda causam um aumento nos casos de leucemia, câncer, catarata e microcefalia da população exposta à explosão. E essas duas cidades que citei tornaram-se sede de movimentos que lutam para que nunca mais ocorram essas bombas em todo o mundo. E os norte-americanos ocuparam o Japão até 1952 e impuseram uma constituição e um sistema de governo baseado nos moldes das democracias ocidentais. O Japão assinou em 1954 um tratado de defesa mútua com os Estados Unidos que incluiu a instalação de bases militares norte-americanas em seus territórios. Falando aí um pouco também sobre a questão econômica do país, as florestas ainda cobrem a maior parte do território japonês. A explicação para isso é que o território é muito montanhoso e pouco adequado à agricultura. E existe manejo ali florestal, como por exemplo corte limitado de árvores há muitos séculos. A soma das 4 ilhas principais e das inúmeras ilhas menores resulta em um litoral muito extenso, o que está na origem do desenvolvimento de uma das maiores frotas pesqueiras do planeta. A atividade industrial é a base da economia. A nação abriga aí a metrópole mais populosa do mundo, na região metropolitana de Tóquio, a capital do país, e vivem ali mais de 36 milhões de pessoas. Bem, no início dos anos 90, começou uma grande crise econômica. Os preços desabaram e o setor bancário sofreu enormes prejuízos. Após um período aí de recuperação, o colapso da economia mundial em 2008, que já vimos em aulas passadas, atingiu fortemente o Japão, que depende muito de suas exportações. E em 2011, o país perdeu o posto de segunda maior economia mundial para a China. A situação se agravou com o tsunami e o acidente nuclear ocorridos em março de 2011. Para reconstruir as áreas atingidas, o governo liberou cerca de 230 bilhões de dólares, agravando ainda mais a dívida pública. Mas o processo de reconstrução desempenha papel importante na reativação da economia japonesa, que cresceu aí cerca de 1,5% no terceiro trimestre de 2011. E um dos assuntos que mais repercutiu no mundo foi quando um terremoto de 8,9 pontos na escala Richter seguiu de novo.
E um dos assuntos que mais repercutiu no mundo foi quando um terremoto de cerca de 9 pontos na escala Richter, seguido de um maremoto, chamado também de tsunami, em março de 2011, provocou a pior tragédia no Japão desde a Segunda Guerra Mundial. O terremoto liberou aí uma quantidade de energia equivalente a 27 mil bombas atômicas, iguais às que ocorreram aí em Hiroshima na época da Segunda Guerra Mundial. E apesar do sistema de alerta contra tremores, houve aí mais de 23 mil vítimas, entre mortos e desaparecidos. E os prejuízos materiais superam aí cerca de 300 bilhões de dólares. É o desastre natural mais prejudicial de todos os tempos. E para piorar, as ondas gigantes atingiram os reatores da usina nuclear de Fukushima, como vemos aí nessa imagem, provocando um dos mais sérios acidentes radioativos da história. O sistema de resfriamento da usina entrou em colapso. Os reatores superaqueceram e vazaram ali material radioativo para a atmosfera e também para o lençol freático. A área, num raio aí de cerca de 20 quilômetros da usina, foi evacuada e está deserta. Cerca de 80 mil pessoas foram deslocadas. Esse acidente teve impacto mundial, pois fez com que vários países reavaliassem seu plano de construção de novas usinas. A Alemanha, por exemplo, anunciou que fechará os seus 17 reatores do país até o ano de 2022. E o Japão é a terceira nação com mais usinas nucleares, pois é pobre aí em outras fontes de energia. E com 55 reatores, só fica atrás dos Estados Unidos, que possui aí mais de 100, e também da França, que tem cerca de 60 reatores. Bom, e um último aspecto aí a tratarmos sobre o Japão é que o processo de industrialização no começo da chamada Era Meiji, iniciada em 1860 aproximadamente, fez com que muitos japoneses abandonassem o campo em busca de empregos nas cidades, que não tinham condições de absorver tanta gente. E grande número de japoneses decidiu emigrar, e os Estados Unidos, por exemplo, era o destino da maioria deles. E na época, o Brasil enfrentava escassez de mão de obra em consequência aí da abolição da escravatura. A solução foi atrair imigrantes também da Europa e de outras partes do mundo. E como vemos aí nessa imagem, mostrando aí um grupo de imigrantes que chegou no Brasil, para você ter uma ideia, até a Segunda Guerra, cerca de 190 mil japoneses entraram no Brasil. E do fim da guerra até a década de 60, já foram mais de 50 mil. E também, nos anos de 1980, o movimento se inverteu e descendentes de japoneses passaram a buscar melhores condições de vida no Japão. São os chamados dekasegis, os que trabalharam fora de casa, que recebe esse nome. A quantidade de brasileiros no Japão só diminuiu após a crise econômica de 2008, que causou demissões aí em massa nas fábricas japonesas. E uma última ideia, uma última análise aí que podemos lembrar também é que o número caiu aí de cerca de 310 mil para 267 brasileiros entre 2008 e 2009, no auge da crise. Os acidentes de 2011 acentuaram aí o retorno desses japoneses que trabalhavam fora de casa. Bom, pessoal, e assim encerramos aí esta nossa aula abordando esses dois temas, que eu sugiro que você sempre estude um pouco mais ainda em casa, faça bastante exercício, tendo em vista aí a importância desses dois acontecimentos citados no Haiti e também no Japão. Eu informo aí uma necessidade de estudar mais, principalmente para os exames do Enem. E quando você estudar esses assuntos, eu sugiro a você que atente bastante para a questão econômica desses dois países.
Inclusive, passou em jornal recentemente que o Haiti, 2 anos depois do terremoto, ainda não se recuperou nem um pouco do que aconteceu. E por outro lado, o Japão, como é um país de primeiro mundo, um país muito rico, em cerca de poucos dias aí, recuperou muito das cidades e das regiões afetadas naquele país. Bom, pessoal, assim encerro aqui esta aula. Bons estudos e até a próxima!